Ebenezer, you came to live. Tópico desta manhã: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Aleluia. Amém. Depois do primeiro dia da cruzada, eu falei no capítulo 1 de Oséias, mas acabei ficando apaixonado por este livro, que achei que seria bom dar continuidade hoje. Aleluia. Amém. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4, 1 a 3. Vamos ver a impiedade do povo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. A Bíblia diz que o Senhor tem uma contenda com a terra. Porque não há verdade na terra. Porque não há benignidade na terra. Porque não há conhecimento de Deus na terra. E essas palavras não estavam sendo ditas para um povo religioso. Pessoas que diziam: nós temos Deus e conhecemos Deus. Mas Deus disse: porque não há verdade nele, não há benignidade nele, não há conhecimento de Deus. Quantas pessoas vão às igrejas hoje? Estão lá, cantam, falam de Jesus, mas não conhecem esse Deus. E porque não conhecem, não há verdade neles, não há benignidade neles. Aleluia. Amém. As pessoas vão para as igrejas e vivem uma vida ímpia, vivem uma vida de mundano. Aleluia. Amém. Tudo aquilo que o mundo vive lá fora, eles vivem dentro das congregações. Aleluia. Amém. Só prevalece o prejurado. Dois. E o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar. E há homicídios sobre homicídios. Há assassinatos sobre assassinatos. Aleluia. Amém. Amém. Não é isso que você ouve hoje. As pessoas só mentem. As pessoas só matam. As pessoas só roubam. As pessoas só adulteram. Aleluia. Uns se não morrem fritos com óleo quente, outros vão morrendo com pancadas. A nossa terra é isto, porque não tem conhecimento de Deus. As pessoas estão nas igrejas, mas praticam isto. Aleluia. Amém. O Senhor diz: eu tenho uma contenda com este povo. Porque se este povo continuar assim,
O salário do pecado é a morte. Então o seu destino será a morte. O seu destino será a destruição. Aleluia. Mas estão sendo destruídos por falta de conhecimento de Deus. Por isso, a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves dos céus. E até os peixes do mar serão tirados. Talvez você não tenha entendido o que eu disse. A Bíblia diz aqui que todos desfalecerão. Aleluia. Se continuarem desta maneira. Não é por acaso que hoje, para você ter uma gazela, tem que ir até Massagena lá em Gaza. Porque aqui já não há gazela. Não é por acaso que não sai peixe do mar. A Bíblia diz que tudo vai escassear por causa do pecado. Porque onde há pecado, há maldição. Onde há pecado, há transtorno. Aleluia. Quando nós vivemos mal, o mundo se ressente. A natureza se ressente dos nossos pecados. Aleluia. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, esta profecia de Oséias foi dada 740 anos antes de Cristo. Portanto, há 2745 anos. Mas encontramos tudo aquilo que nós estamos a viver hoje. Precisamos de aprender alguma coisa. Precisamos de mudar as nossas vidas. Aleluia. Porque não basta ser religioso. Muitos gostam de estar na igreja. Aleluia. Mas vivem o pecado fora. Estão na igreja, mas quando saem fora, são patos. Aleluia. Amém. Amém. Tudo que vê, experimentam com a boca. Amém. Estão na igreja, quando saem deste lugar, se você ouvir o que sai das suas bocas, é uma tristeza. Responde aos seus pais, é uma tristeza. O que falam para as pessoas, aleluia, mostra que essas pessoas estão ímpias. Estão na igreja. Eu não disse que não estão na igreja. Eu não disse que não são religiosos. Você é religioso sim. Você está dentro da igreja sim. Mas não tem nada. Você está aqui para nos enganar. Aleluia. Está aqui para nos enganar. Ou para enganar alguém. Mas a Deus você nunca vai enganar. Verso 4 a 9. Todavia, ninguém contempla nem qualquer repreenda. Porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite. E destruirá a tua mãe. Aleluia. Veja o que a palavra de Deus diz.
Parecemos aqueles que contendemos com o sacerdote. Aleluia. Amém. Mas o que não somos? Aleluia. Amém. Somos justais. Alguns de nós parecem estar a discutir com o pastor. A dizer, não é isso que o pastor está dizendo. O que eu estou a fazer é que está correto. Deixa eu curtir a vida. Aleluia. Porque eu ainda tenho sangue para isso. Dizemos isso. Aleluia. Por isso cairás de dia. E o profeta cairá de noite contigo. E destruirá a tua mãe. Aleluia. Amém. Tu cairás de dia. Na rikuona. Aleluia. Amém. A gente a ver, você vai cair de dia sim. E os teus profetas cairão contigo de noite. Aqueles que dizem que nós estamos errados. O que você está vivendo é vida boa. Aleluia. Amém. Contigo cairão de noite. Porque querem se aproveitar de você. Amém. Amém. Querem se aproveitar de você. Aleluia. Eu imagino só um curandeiro a dizer para uma pessoa: você não pode vir para cá. Vai lá para a igreja. É possível? Aleluia. É como esse teu profeta. Ele não vai dizer para você deixar de prostituir. Ele vai dizer: venha aqui porque você vai ser abençoado. Você não precisa de mudar vida. Você não precisa de mudar de comportamento. Você não precisa de deixar a sua maldade. Continua assim. Porque você lhe beneficia. Ele vai se aproveitando de você. Aleluia. Amém. Vai se aproveitando de você. Você vai cair sozinho de dia. E o teu profeta contigo à noite. Aleluia. E para piorar, chegará o momento em que ninguém mais vai olhar para você. Amém. Ninguém mais vai olhar para você. Porque às vezes nós temos coragem de pegar um saco velho, porque ainda podemos lavar com ele o chão. Mas você, que se comporta como mundano dentro da igreja do Senhor, não haverá ninguém que vai olhar para você. Aleluia. Amém. É preciso mudar de vida. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Amém. Quantas pessoas estão nas igrejas e não têm conhecimento de Deus? Não sabem quem é Deus que eles adoram. Por isso que vão às igrejas e saem de lá. Vão sacrificar embaixo das mafureiras. Vão à igreja e saem de lá para ir consultar os mortos. Saem de lá para bebedeira e para outras coisas. Porque não conhecem esse Deus. Não sabem que Deus é santo. Aleluia. Não conhecem isso. Pensam que Deus é qualquer coisa. Aleluia. Que você está a adorar a Ele, pode namorar, pode adorar a Ele. Basta ir à igreja no domingo. Aleluia. Amém. Meu irmão, minha irmã, isso é falta de conhecimento.
Isso é falta de conhecimento de Deus. Eu vou te dizer mais alguma coisa. Aleluia. Mas vou continuar a ler um pouco. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Veja o que acontece aqui neste versículo. Primeiro é o povo que é destruído por falta de conhecimento. Segundo, são os pastores, são os obreiros, são os bispos, padres, etc, que rejeitaram o conhecimento de Deus. Não se preocupam em ensinar a verdade ao povo. E por que fazem isso? Porque tem benefício. Aleluia. Tem benefício. O pecado do povo beneficia a eles. Aleluia. Eles tiram lucros quando você peca. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, é isto que está acontecendo. Aleluia. É isto que está acontecendo. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Pastores, evangelistas, alguns até nem sabem por que são evangelistas. Só tem cadeiras nas igrejas. Quando chegam e sentam e saem e dizem: eu sou evangelista. Nem sabe o que significa ser evangelista. Aquela posição só lhe permite prostituir. Aleluia. Amém. Porque é posição de liderança. Ele usa isso para ir, para tirar benefícios próprios. Meus irmãos, minhas irmãs, nós fomos chamados para mostrar o caminho para o céu, para que você possa entrar na presença de Deus. A nossa maior preocupação é que você se conforme com a palavra de Deus. Você conheça o Senhor. Você saiba com que Deus está lidando. Aleluia. Amém. Porque o fato de você conhecer o Deus com quem você está lidando, você vai mudar de vida. Quando você perceber que o seu Deus é um Deus santo, é um Deus que não admite o pecado. Aleluia. Amém. Vai ser sua preocupação viver em santidade. Aleluia. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, chega de nos fazermos de chá avulso. Aleluia. Amém. Amém. Qualquer um pode ir medir com um medicado. Porque é avulso. Você não é avulso. Aleluia. Amém. Você não é avulso. Meu irmão, minha irmã, você não é avulso. A Bíblia diz em Coríntios 7, verso 28, 36. Aleluia. Amém. Tanto homem, tanto mulher, você precisa de se guardar para o seu futuro. Você precisa de se guardar para o seu noivo, para a sua noiva. Aleluia. Amém. 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 Você tem que saber honrar isso. Porque dessa maneira você honra o seu futuro parceiro. Mas o que nós fazemos? Vamos para a relação de casamento já sucatados. Aleluia. Amém. Deus diz que eu tenho uma contenda com este povo. Como eles se multiplicaram, assim como contra mim pecaram.
E mudarei a sua honra em vergonha. Nzitahundzula tingana nzitahundzula avudumu la vona hi tingana. Aleluia. Amém. Amém. Mudarei a sua honra em desonra. Nzitahundzula avudumu la vona hi tingana. Significa que para você vai ser normal a desonra. Leswaku eka wena swi ta va swi va nchumu xa ntolovelo a wu kala ku dzundziwa. Aleluia. Amém. Do que a honra. A ku tlula ku ve u dzundziwa. Eu não sei por que é difícil. Mina ntivi leswaku hi swini swi karhataka. Você guardar a sua vida. Wena u hlayisa vutomi bya wena. Você ter cuidado de você mesmo. Wena u ti vonela wena fundzi. As pessoas preferem deixar isso. Kambe a vanhu va vona leswaku swa yantswa ku ve a munhu a tshika ku ve a ti E hlayisa. se jogar para lama. A ti nyikela le madakeni. Aleluia. Amém. Quer dizer, aquilo que é desonroso é lá onde você quer estar. Leswi kalaka swi nga hi na vudzundzu hi leswi wena u swi lavaka. Aquilo que é para honra não te faz. Leswi swi nga ni vudzundzu. Leswi nga ni vudzundzu wena u karhateka hi swona. Aleluia. Amém. Deus disse que eu tenho uma contenda com este povo. A Xikwembu xi ku mina ni na ni zanga ni vanhu lava. Amém. Amém. Eu tenho uma contenda com este povo. Ni na ni zanga mina ni vanhu lava. Alimentam-se do pecado do meu povo. Va dya a xidyoho xa vanhu va mina. E da maldade dele tem desejo ardente. Va navela eku homboloka ka vona. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Falei um pouco disto. Ni vulavule kutsongo hi leswi. Você anda apanhar cheio. Ni ta va kuma va tele. Por quê? Haku yini? Porque cada dia lá, Hikuva siku rin'wana na rin'wana kona o pastor escolhe uma. mfundhisi a ta langa munhu. Então todos correm para lá. Então a vanhu va tsutsumela ku ya kona. Porque acham que vão ser abençoados. Hi leswaku va pimisa leswaku va ta Quando dormir com o pastor. loko a ya etlela na mfundhisi. Aleluia. Amém. Não. Você vai ser maldito sim. U ta ve u rukaniwa ina. Você não vai tirar proveito nenhum disso. U nga ta kuma bindzu eka swona leswo. Aleluia. Amém. Guarde a sua vida. Hlayisa vutomi bya wena. Guarde isso para seu casamento. Ti hlayisi leswaku u ta tekiwa kutani u ta teka. Aleluia. Amém. Não se jogue mais. U nga ti hoxi. Se você tinha dado um passo errado, Loko hi ku wena a wu famba hi ndlela yo ka yi nga ri é yona. momento de se arrepender. Nkarhi wa ku ve wena u ti sola. É momento de você reconhecer que estava agindo errado Wena u vulela u ti sola u vula leswaku a hi swona leswi u nga karhi u e endla. voltar para U Deus tlhelela eka Xikwembu. com reverência, Hi ku xixima. porque Ele é santo, Hikuva a Xikwembu xi kwentsimile. santo, Xi kwentsimile. santo. Xi kwentsimile. É o nosso Deus. A Xikwembu xa hina xi kwentsimile. Aleluia. Amém. O teu Deus é santo. A Xikwembu xa wena xi kwentsimile. Por isso, Hikwalaho como é o povo, assim será o sacerdote. tiku rita huwelela hi mhaka leyi hi ngi hi muprista. E visitarei sobre ele os seus caminhos. Kutani ndzi ta karihela hi minkhuva ndzi ta karihela mintila ya vona. E lhe darei a recompensa das suas obras. Ndzi ta va nyika a chachazelo wa mintirho ya vona. Aleluia. Amém. Amém. Mude. Cinca. Abandone a sua impiedade. Tshika a ku biha ka wena. Abandone a impiedade. Tshika a ku biha ka wena. Procure viver de acordo com a vontade de Deus. Lavetela ku ve u hanya mayelana na ku rhandza ka Xikwembu. Porque se não fizeres isso, Hikuva loko u nga endli leswo Deus diz aqui a Xikwembu xi vula leswi laha. que como o povo, Ku fana ni ndzungu assim será também o pastor. swi ta ve tano ni murisi. Assim será também o evangelista. Swi ta fana ni muvhangeri. Assim será também os líderes da Swi igreja. ta va tano ni varhangeri va kereke. Como qualquer um. Ku fana ni mun'we na mun'wana. Você não vai escapar porque tentou-se com o pastor, não. Wena u nga ta pona hileswaku kumbe u etle na mfundhisi É mentira isso. mavuno Vai ser julgado u sim. ta avanyisiwa ina. Aleluia. Amém. Amém. Irmãos, parecemos brinquedos nas mãos das pessoas. Vamakwerhu hina hi ti endla a swilo swo tlanga hi swona emandleni ya vanhu. Não aprendemos. A hi dyondzi. Não vemos que nós temos A hi dignidade. voni leswaku hina hi na lisima. Não vemos isso. A hi swi voni leswo. Nos deixamos como brinquedos nas mãos Hi ti tshika ku fana ni de quem quer que seja. hi ti tshika ku fana ni swilo leswi a ku tlangiwa hi swona ka loyi a swi lavaka. Aleluia. Amém.
sapato de calamidade. Fana xifambo xa calamidade. E quando você chega ali, loko u fika kona, não pede pelo número. A wu kombeli hi número ya wena. Tem que ir recupima. Amém. Aleluia. Amém. 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 Tem que experimentar. Tem que ir recupima. Se não der, deixa. Então loko xinga ku tshami u ta tsika. Mude sua vida. Cinca vutomi bya wena. Você não pode dizer isso. Wena a swi fanele leswaku va munhu wa mahanyelo lawa. Entenda o que eu estou a dizer. Fanele ku u twisisa leswi ni vulaka. Eu fui ímpio. Mina ni vi muhedeni. Aleluia. Amém. Eu fui ímpio. Mina ni vi muhedeni. Vivi a vida do pecado. Ndzi hanyile a vutomi le xidyoho. Até quando conheci Jesus. Kalela ni nga tiva Yesu. Aleluia. Amém. Aquilo que estão fazendo com você hoje. Leswi va ku endlaka wena nyamuntlha. Eu fiz lá atrás também. Ni endlile mina a nkameni ndzhaku. Mas o Senhor me ensinou. Kambe a hosi ni dyondzisa. Aleluia. Amém. É preciso ter dignidade. Swi fanele leswaku u va ni lisima. Aleluia. Amém. Olhe para você como uma pessoa Ti chuvuki kota munhu que levanta a cabeça loyi a tlakusaka nhloko e anda firme a famba na tiyile e sabe dizer: a tiva ku ve a vula eu leswi sou o que sou pela graça de mina Deus. ndzi leswi ni nga swona hikwalaho ka tintswalo ta Eu swona. sou o que sou porque Jesus me transformou. Mina ni leswi ni nga swona hikuva a xikwembu xi ni cincile. Mesmo se o teu passado tiver sujidade, Hambiloko a masiku ndzhaku wena wa hi munhu wa chaka, levanta-te, suka u ergue nyima, a tua cabeça hlengelekisa nhloko ya wena e ande firme. u famba na u E tiyile. não permita voltar a ser U usado nga como sapato de pfumeli, u calamidade. nga pfumeli leswaku u tlhela u tirhisiwa nge u xifambo xa calamidade. Aleluia. Amém. Meus irmãos, Vamakwerhu, Deus vos ama tanto. a xikwembu xa mi rhandza ngopfu. Deus preparou um céu para você. A xikwembu xi ku lulamisele tilo, Mas nesse céu não vão entrar pecadores. kambe eka tilo lero a va dyohi a va ngheni kona. Não. Aleluia. Porque é preciso perceber uma coisa. Hikuva ku laveka leswaku hi twisisa xo karhi. Não é Deus que está pedindo favores a nós. A hi xikwembu xi kombelaka leswaku hina hi va ni vusiwana na xona. Aleluia. Amém. 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 Deus nos favoreceu para sermos salvos. A xikwembu xi hi twele vusiwana leswaku hina hi ponisiwa. Amém. Amém. Mas nós muitas vezes pensamos que Deus está pedindo favores a Kambe nós. a makhambi ya ku tala ni hi pimisa swa ku loko a xikwembu hi xona xi fanele ku ve xi kombela zimoya. Então, como Deus está pedindo favores a Hikwalaho mim, ka xikwembu xi kombela ka zimoya ka mina. Ele vai ter que me amar como eu sou. Então a xikwembu xi fanele ku ve xi ni rhandza leswi mina ni nga swona. Aleluia. Amém. Amém. Deus vai ter que me aceitar assim como A eu xikwembu xi ta sou. ni pfumela leswi mina ni nga swona. Você está se enganando a si Wo mesmo. ti kanganyisa loko Você está se destruir. wo ti hahlula loko u endla leswi. Aleluia. Amém. Você está se destruir. Wo ti hahlula loko u endla Você está leswi. trazendo desgraça para você mesmo. Wena u ti tisela vusiwana. Custa o que, meu irmão, minha Xi irmã? karata yini makwerhu? Ajoelhar e orar. U khizama u khongela. Guardar-se U firme ti diante de Deus. hlayisa mayelana Deus dirigir os seus mayelana ni ku passos. rhandza ka xikwembu. A xikwembu xi fambisa tindlela ta wena. Aleluia. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Amém. 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 Ok. Vamos ler o verso 10 Tá de 11 ao versículo 10. a 14. Fica 14. Aleluia. Comerão, mas não se fartarão. Va ta dya kambe va nga ta xurha. Entregar-se-ão à luxúria, Va ta woxa mas kambe não se multiplicarão, va nga ta andza. porque deixaram de olhar para o Senhor. Hikuva va tshikile a ku yingisa Yehova. Aleluia. Amém. Há muitas pessoas que pensam assim: A vanhu va ku tala va ehleketa hi ndlela leyi. eu vou usando camisinha, eu fiz uso de diafragma. É diafragma, é isso? Nta tirhisa a Implante. xivikelo. Implante. Nta vekeliwa a implant. Aleluia. Amém. E como não é de engravidar, não há Hikwalaho ka ku problema. ni nga ta kuma nyimba ku na timhaka. Vou virando-me por aí, Ni ta ti vonela hi ndlela leyi. à torta e à direita. Ni ya ka xinene Se não é de kutani engravidar. a ni nga ta kuma nyimba. Quem disse que grávida é pecado? Hi mani loyi a nga vula leswaku a nyimba xidyoho? Quem? Hi mani a nga vula leswi? Quem te enganou Hi mani a nga ku kalavela? para te dizer isso? A nga ku kanganyisa a ku byela leswaku a nyimba xidyoho? Não é grávida que é pecado. A nyimba hi xidyoho. É o ato que você pratica antes Hi da leswi wena u gravidez. swi endlaka na u nge se kuma nyimba. Isso é que é pecado. Leswi hi swona nga xidyoho. Amém. Amém. Isso é que é pecado. Leswi hi swona nga xidyoho.
Apareceu com barriga, já não é pecado. Loko wena humelela ni nyimba ka xijogo. Você cometeu o pecado. Wena u endlile xijogo. E teve consequência. A xijogo lexi xi twala Agora, mihandzu. quando você consegue evitar as consequências, Loko wena u vikela mihandzu ya kona xijogo. acha que não é pecado. U ehleketa leswaku a xijogo lexi. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Entenda como as coisas funcionam, meu irmão, minha irmã. Twisisa leswi a swilo swi fambisaka swona. Aleluia. Amen. Hoje as pessoas brincam de sexo. A vanhu nyamutlha va rhandza ku ve va tlanga hi masangu. Estava a brincar. Va kwa a yo tlanga. Aleluia. Amém. Estava a brincar. A yo tlanga. O que é isso? Swi vula ku yini Estava a leswi? brincar. Leswaku a yo tlanga. Prostituição é brincadeira. A wu woxi i ntlangu ke. Aleluia. Amen. Por mais nomes bonitos que os homens Nambiloko a vanhu va nga sasekisa mavito ya kona ya swilo swa kona leswi. fazem isso exatamente para garantir que você peque contra Va Deus. endla leswaku wena u wela ekhombyeni emahlweni ka Xikwembu. Então vão chamar de sexo ocasional, vão chamar de não Va sei ta vitana hi quantos. mavito ya ku saseka. Aleluia. Amen. Meus irmãos, isso Vamos chama-se ver. prostituição. Leswo i wuwoxi. Aleluia. Amém. Diante de Deus continua sendo isso. Mahlweni ka Xikwembu i wuwoxi. E você precisa de mudar. Swi laveka leswaku wena u cinca. Aleluia. Amém. Precisa de mudar. Swi laveka leswaku u cinca. O que diz a palavra de Deus aqui A leswi a mhaka ya Xikwembu yi vulaka swona laha. é que há onde comer, não há onde se fartar. Leswaku mi ta dya mi nga ta xurha. Da mesma maneira, Hi ndlela yoleyo. estão se envolvendo homens e mulheres como não engravidam, não há problemas. Va endla a swilo swa manyala tanisi vavanuna ni vavasati va va komu ni nga ta kuma nyimba ku na timhaka. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Entenda bem Twisisa kahle o que Deus quer leswi a com Xikwembu xi você. lavaka swona na wena. Aleluia. Amém. A incontinência e o vinho e o mosto Au. tiram a inteligência. A wu woxi ni vinyo ni mabyala swi herisa miehleketo. Aleluia. A incontinência é a incapacidade A ku herisa miehleketo ku susa ku pima ka munhu. de dominar os seus desejos e apetites. Swi susa ku pima leswaku a munhu a nga swi koti ku ve a ti fuma. A Aleluia. fuma ku navela ka yena. Você perde A nga o swi koti controle ku ve de si mesmo. a nga swi koti ku ve a ti khoma. A isso chama-se incontinência. Leswo swi vula a ku herisiwa ka miehleketo. Você não consegue se U controlar. nga swi koti ku ve u ti khoma. Aleluia. Amen. Você cai e não consegue se controlar. Wena u wa u nga swi koti ku ve u ti khoma. É doença que você tem. Mavabyi wena u nga nawo. Aleluia. Amen. Muda de vida. Cinca vutomi. Muda de vida. Cinca vutomi. Meus irmãos, minhas irmãs, Vamakora xinuna vaxisati. durante cerca de 36 anos de ministério, Eka malembe lawa ya 36 anos ya ntirho wa Xikwembu. aleluia, Amen. nunca tive que seguir ninguém com vara. A swi lavekangi leswaku a munhu ni mu landzelela ni le mhika. Aleluia. Amen. Ensinei a palavra de Deus. Ni yo mu dyondzisa rito ra Xikwembu. Disso posso dizer graças a Deus. Leswi ni nga vula leswaku a ku khensiwe Xikwembu. Porque por onde passei, Hinkwako la mina ni hundzaka hi kona as pessoas dão testemunho. a vanhu va nyika vumbhoni. Aleluia. Amen. Aqueles que ouviram Lava va nga twa estão hoje bem. va tshamisekile nyamutlha. Aleluia. Amém. Aqueles que ouviram Lava nga yingisa e temeram a Deus va chava Xikwembu. têm vidas maravilhosas hoje. Nyamutlha va ni vutomi la ku tshamiseka. Aleluia. Amen. Você pode fazer o que quiser da sua vida. Wena u nga endla leswi swi lavaka hi vutomi bya wena. Porque eu não posso te impedir. Hikuva mina ni nga ta ku khometela. Aleluia. Amém. Nada, não posso te impedir. Ni nga ta ku tsimbisa. Não posso te colocar cadeados, Ni não. nga ta ku vekela makadiyado Ou grátis. ou kutani ku vekela magradi. Nada. Aleluia. Amém. Eu estou a falar a palavra de Deus. Mina ntsena no ku byela rito ra Se Xikwembu. você perceber que o seu Deus é santo, Loko wena u twisisa leswaku a Xikwembu lexi guarde-se kwenzimile. em santidade. Tihlayisi na wena hi ku kwenzima. Guarde-se em santidade. Tihlayisi hi ku kwenzima. Aleluia. Amém. O meu povo consulta a madeira Tiko ra mina ri vutisa a muvatli.
e a sua vara lhe responde. tiko ra mina ri vutisa mirhi ya vona kutani nkhavi wa vona u va hlamula. Porque o espírito de luxúria os engana. Hikuva a moya wa woxi u karhi u va xengetela. E eles se corrompem, Vona va woxa apartando-se da sujeição de Deus. va ve kule eka Xikwembu. Sacrificam sob os cumes dos montes Va endla magandzelo etintshaveni. e queimam incenso sobre os outeiros. Va hisa ni ntsonga Debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro. ehansi ka hluri ni ka polmera. Porque é boa a sua sombra. Hakuva nzuti wa vona wa nandziha. Aleluia. Amém. Amém. Diz aqui neste verso, Vula leswi eka 12, 13. ka 12 ni Não concluí a leitura do verso 13, ane hetanga a verse mas hei de concluir depois. ta hetisa. Aleluia. O que o leva o povo a consultar os mortos? Hi xilo lexi endlaka leswaku vanhu va ya vutisa vafi. O que leva o povo a adorar os Hi mortos? xilo lexi endlaka leswaku vanhu va ya gandzela vafi. O que leva os falsos profetas a dizerem: Hi xilo lexi endlaka leswaku vaprofeta va mawunwa va vula leswi. Deus e os seus defuntos te abençoem? Va ku a Xikwembu ni vafi va wena a va ku katekisi. É a falta grosseira do conhecimento de Deus. Ku kala ku tiva i kambe ka upumbu ka ka va nga tivi Xikwembu. Aleluia. Amém. 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 Alguém vai dizer isso. A munhu a vula leswi. Ei, graças a Deus e os meus defuntos. A ku yeni khensa Xikwembu ni vafi va mina. Significa que essa pessoa não conhece a palavra de Deus. Vula leswaku munhu loyi a nga tivi mhaka ya Xikwembu. Não conhece a Bíblia. A nga tivi a Bibele. Está inventando coisas suas. A karhi a ti lavela swilo leswaku a vula. Aleluia. Amém. A Bíblia diz A Bibele yi leyi. em 2 de Coríntios Va le Korinto 11, 12 a 15. Va le Korinto 11, 12 a 15. Diz que Satanás A Bibele yi leyi Satana transforma-se em anjo da luz a hundzuluka a ti endla ntsumi ya ku vonakala para enganar, leswaku a ta kanganyisa, para fazer com que as pessoas continuem no pecado, leswaku a endla ku a vanhu va simama exidyoweni, para que as pessoas continuem a acompanhá-lo para o inferno. leswaku a vanhu va simama va mu pangalata ku ya na yiti heleni. Aleluia. Satanás Satana quer corteses para ir para o inferno. a lava a vakhapi leswaku a famba navo a ti heleni, Não quer ir sozinho. a nga lavi ku famba yexe. E ele se transforma em anjo de luz. Yena a ti hundzula a endla a ntsumi ya ku vonakala. E alguém vai dizer que eu sou homem de Deus. Munhu a ta vula leswaku mina E ni munhu wa multidões estão lá. a ntsengo wa ku tala ka vanhu É hikwalaho para dizer: leswaku a vula damos graças a Deus e aos a defuntos. ku hi khensa Xikwembu ni vafi va hina. Aleluia. Amém. Que miséria. A wu siwana bya kona, Que miséria. a wu siwana bya kona. Palavras diabólicas. Marito ya Satana. Aleluia. Amém. Se alguém chegar e disser isso em sua casa, Loko ku fika munhu mutini wa wena a vula leswi, pega o que tiver ali ao lado e manda embora. teka lexin'wana na xona le kusuhi u muhlongola. Aleluia. Amém. 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 Se é um pau, se é uma vara, se é katana, manda ele embora, sai da minha casa. Aleluia. Aleluia. Que você está querendo te conduzir para o pior erro. A lava ku ve a ku yisa ekhombyeni lelikulu. Aleluia. Sabe o que Deus diz? Ma tiva leswi a Xikwembu xi vulaka swona. Consultar os mortos, A ku vutisa vafi, adorar os a ku mortos, gandzela vafi, reverenciar os mortos. a ku xixima vafi. É a coisa que ele mais odeia. Hi swilo leswi a Xikwembu xi swi nyenyaka ngopfu. É idolatria. Hi vugandzeli bya hava. E Deus odeia a idolatria. A Xikwembu xa nyenya vugandzeli bya hava. E Deus exige conversão. A Xikwembu xi lava leswaku vanhu va hundzuka. Aleluia. Amém. Só que as pessoas estão nas igrejas A vanhu va kona e makerekeni continuam a praticar idolatria. va simama va gandzela a Xikwembu xa hava. São pastores. Vafundhisi Em casa tem uma casinha lá, uma ndumba. kambe a mutini wa vona va ne ni xindombana. Aleluia. Amém. Alguns até escondem, põem lá nos seus prédios lá um quarto para pôr essas coisas. Van'wanyani va tlhela va swi fihla swilo leswi va ta swi veka lomu ka xihundla.
Aleluia. Para parecer que está tudo bem. Meus irmãos, diante de Deus, aquilo que nós estamos a ver com os nossos olhos não é verdadeiro. Aleluia. Igrejas estão cheias de pessoas que saem dali para o curandeiro, de pessoas que saem dali para ir pagar embaixo da baforeira, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que Deus odeia. Aleluia. Sabe por que Deus destruiu o povo de Canaã? Por causa da idolatria. Aleluia. Deus disse para Israel: destrua eles e tome essa terra. Aleluia. Amém. Por causa da idolatria. Porque Deus não perdoa a idolatria. E alguém está na igreja, mas sai de lá, vai cometer a idolatria, e depois volta à igreja. É normal. Falta de conhecimento de Deus. Aleluia. Falta de conhecimento de Deus. Porque tem missa. Porque você quer que você corre para lá. Você não conhece o teu Deus. Porque se você conhecer o seu Deus, você vai se colocar no lugar certo. Aleluia. Amém. Há lutas, sim, há lutas. Ameaças, sim, ameaças. Os teus familiares vão dizer para ti: se acontecer alguma coisa, não conte conosco. Aleluia. Amém. Mas uma coisa que eu sei é que nunca ninguém morreu aqui na igreja e deixamos apodrecer fora. Aleluia. Amém. 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 Ouviu o que eu disse? Aleluia. Amém. Vamos continuar um pouco. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. No verso 13, no fim. No fim do verso 13. Vaingiza sweswo ehansi ka Por isso vossas filhas se prostituem. Hikwalaho vanhanyana va n'wina va endla vugangu e as vossas noras adulteram. Aleluia. Amém. 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 Por quê? Porque vocês mesmos são adúlteros. Adulteramos no espiritual. Aleluia. Amém. Dizemos que temos Deus e adoramos outro Deus. E o resultado disso, nossas filhas se prostituem. Nossas noras são adúlteras. Está lá. Vivemos isso nas nossas casas. Mas fica sabendo que se há isso, é porque há um problema atrás. Aleluia. Há um problema onde? Atrás. O erro pode ser teu. Aleluia. Amém. Porque mesmo saiu da janela. Sim, saiu da janela, sim. Examine-se a si mesmo. Como é que eu estou a ser diante de Deus? Eu não castigarei vossas filhas. Que se prostituem. Nem vossas noras quando adulteram. Porque eles mesmo com as prostitutas se desviam. E com as meretrizes
se sacrificam. Kutani muendla amaganzelo. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Aleluia. Amém. Amém. É isso que Deus diz. Deus não intervém. Deus olha para você. Você chora pelos seus filhos. Você chora pela sua filha. Você chora pela sua nora. E Deus diz, eu não castigarei a eles. Porque você mesmo é assim. Aleluia. Amém. Mude de vida. Amém. Amém. A palavra de Deus está nos chamando para uma mudança completa. Uma mudança real. Se nós queremos o céu, o caminho do céu é estreito. Aleluia. O caminho do céu é estreito. Agora queremos andar folgados. Eu também vou para o céu. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Verso 14. Aleluia. Eu acabei de ler o verso 14. Está certo. Portanto, queria que percebêssemos alguma coisa. Percebeu bem. Aleluia. Amém. Deus odeia a idolatria. Aleluia. Amém. Ninguém que diz que adora Deus, que criou os céus e a terra, pode voltar a adorar os seus defuntos. Amém. Amém. Porque Deus odeia a idolatria. Põe isso na sua cabeça. Deus se afasta de você imediatamente quando você volta às tradições, quando você volta a consultar os mortos. Aleluia. Amém. Eu disse, Deus odeia a idolatria. Aleluia. Amém. Amém. Há todo outro tipo de pecado. Deus não quer. Mas Ele diz, arrepende-se. Aleluia. Amém. Que só. Arrepende-se. Aleluia. Amém. Mas quando Deus trata com a idolatria, Ele diz, converta-se. Amém. Amém. Não há lugar para você estar na igreja sem se converter. Entendeu? Porque muitos fazem no segredo. Só que o seu segredo te separa de Deus. O teu segredo que faz você ser odiado por Deus. Aleluia. Amém. Você pode ler isso em Deuteronômio 9 a 12. Deuteronômio 18, 9 a 12. Aleluia. Amém. E eu disse os restantes pecados. Deus diz, arrependa-se. Aleluia. Amém. 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 Arrependa-se. Reconheça que você está praticando coisas erradas. Mude. Corrija. Aleluia. Amém. Mas com a idolatria, converta-se. Aleluia. Amém. Hoje, temos muitas pessoas nas igrejas. Não bebem, não fumam, não roubam, não prostituem, mas continuam idólatras. Só o fato de ser idólatra, você está desprezando a Deus. Está a perceber? Aleluia. Conheça o seu Deus. Amém. Amém. Conheça o seu Deus. Que Deus odeia isso. Então você não vai fazer isso.
Não diga que é segredo. É porque meus filhos me chamaram. É porque meus irmãos me chamaram. É porque meus pais me obrigaram. Aleluia. Amém. Disse o irmão Eliseu há poucos dias. Cada um vai sozinho à sepultura. Você não vai ir com seu pai. Não vai ir com sua mãe. Não vai ir com seus irmãos. Quando chegar a sua vez, você vai sozinho na sua casa. Mesmo se morrerem no mesmo dia, cada um de vós terá sua cofa. Não vamos dizer como morreram juntos, vamos colocar na mesma cofa. Aleluia. Amém. 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 A não ser que você vai ser deitado fora pelo conselho executivo. Aleluia. Porque esses não tem tempo. Inteiro. Aleluia. Amém. Amém. Ouviu o que eu disse? Mude. Aleluia. Porque Deus castigará essas coisas. Porque o seu Deus é um Deus maravilhoso. Aleluia. Vamos permanecer conforme o Evangelho de Cristo. Filipenses 1, verso 27. Somente deveis portar-vos dignamente. 1, 27. Kabuko lawale Filipe 1 leikulu. 27. Yile amakaya shikwembu. Ntsena tifambeleni hi mukhuva lowu fanelaka. Conforme o Evangelho de Cristo. A Evangelho ya Kriste. Para que quer vá e vos veja. Leswaku hambi ndzi nga mi vona. Quer esteja ausente. Hambi ndzi nga ri kona. Ouça acerca. Ndzi nga twa de vós que estáis no mesmo espírito. Combatendo juntamente com o mesmo ânimo. Pela fé do Evangelho. Aleluia. Amém. Era isto que Paulo esperava dos crentes verdadeiros, aqueles que permanecem na fé. Aleluia. Amém. Porque um crente que não permanece na fé matequenha. Aleluia. Com matequenha o que tem que se fazer? Aleluia. Amém. Você não fica com matequenha. Então vai chegar a vez de nós caularmos na igreja. Aleluia. E está caula matequenha. Vamos tirar as pulgas. Amém. Amém. Aleluia. Porque a igreja do Senhor tem que ser santa. Não é esconderijo. Não. É um lugar para o povo de Deus. Para adorarmos o nosso Deus. Aleluia. Amém. A Bíblia diz que este Deus que nós adoramos, todo joelho, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Você pode não querer confessar hoje. Você pode ter outras coisas que você confessa hoje. Mas chegará a vez em que você vai confessar. Quer queira, quer não. Só que você vai confessar. Não para ser salvo, mas para reconhecer que Ele é o Senhor. Para você ir para o inferno. Porque aquele que confessa agora é aquele que escolhe o seu caminho. É aquele que escolhe o caminho no qual deve andar. É aquele que diz: eu estou pronto para seguir no caminho estreito. Aleluia. Mas aquele que não confessa agora, Deus diz que a sua batata está quente.
azambana na wena hoshiwa. Aleluia. Amém. E você vai apanhar. Utalikum. Amém. Amém. Nesse dia você vai dizer que ele é o Senhor. É kasikulele, é kamutakavulela leswaku yena é hosi. Mas só que ele vai estar de costas para você. Kambe yena tava na kufularela ngama. Aleluia. Amém. Ele é o Senhor. Yena é Na hosi. verdade ele é o Senhor. Hakunene Se yena. eu soubesse, Loko ingia no teria me arrependido. Mas eu não me arrependi. Porque eu me achava muito bonita. Porque eu me achava muito bonito. Porque eu me achava que podia. Aleluia. Só que tudo isso não vai servir para ele. Você vai reconhecer para ser condenado. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos passei a palavra de Deus. Esta palavra é vida. Aleluia. Guarde-a. Ande por ela. Santifica a sua vida. Não se deixe levar por mundo e conselhos do mundo. Porque muitos dirão, todos vivem assim. Não tem problema. Você pensa que Deus vai castigar toda essa gente? No tempo de Noé, Deus destruiu toda a gente. Só ficou Noé com seus filhos e noras. Só esses vai recomeçar a história. Aleluia. Amém. Deus não se importa do muito. Deus se importa com a qualidade. Então você tem esse tempo para escolher o caminho no qual você quer. Aleluia. Ser sincero diante do Senhor. Ser verdadeiro diante do Senhor. Eu gostaria de ouvir a voz do Senhor. Aleluia. A dizer, ele é reto. Ele é justo. Me teme. Aleluia. Amém. Ele a dizer de vocês. Deus possa nos abençoar. Vamos por de pé para orar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Vamos orar. Oh, glória a Jesus.